diz assim a palavra de Deus. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se Baal, segue-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Podem se assentar em nome de Jesus. Sou grato a Deus nesta noite pela oportunidade que me concede de poder falar daquilo que Ele tem para o seu povo. Para mim é uma honra, pois em outro momento estávamos fora da presença de Deus e Deus nos presenteou com um dom de poder ministrar a Tua palavra, como a todos e os demais irmãos também têm dons e cada um de nós devemos usá-lo conforme Deus nos capacita. Sei que Deus já tem falado que vai abençoar a tua igreja, vai responder, vai dar bênçãos. Mas para isso me permita, nesta noite, trazer aqui algo que desceu ao meu coração. Nós devemos estar na posição em que Ele quer que nós estejamos para que Ele possa nos abençoar. A promessa de Deus é que Ele vai abençoar, vai derramar sobre a igreja dele bênçãos. Mas, porém, a igreja dele tem que estar na posição a qual ele quer que a igreja esteja. Não a igreja dele tem que estar na posição a qual nós muitas vezes queremos colocar Deus em uma posição. E queremos colocar Deus na parede e achamos que colocando Deus na parede ele irá nos responder, irá nos dar. Mas muito ao contrário. Deus disse nesta noite que vai te abençoar. Deus disse que nesta noite Ele vai mudar a história. E eu creio nisso. Deus disse nesta noite que vai te trazer aquilo que você precisa. Porém, você precisa estar na posição a qual Ele manda você estar. Queridos, quando o Wesley me deu a incumbência, creio que por Deus, de estar ministrando no culto de hoje uma palavra aos corações de todos que aqui se fazem presente, eu fui buscar de Deus uma palavra aos corações, pois o dono da palavra é Ele, e nós de nós mesmos não temos nada. Nós não usamos o púlpito onde Deus opera milagres para discursar, não usamos o púlpito onde Deus opera milagres com a palavra dEle para pregar a nossa vontade, os nossos intelectos, mas sim para ministrar aquilo que Deus tem para a igreja, e orando a Deus, pedindo a Ele uma palavra ontem, buscando dele algo que viesse ao meu coração. Não posso fugir daquilo que a igreja está passando na terra. Então não posso fugir que Jesus está voltando para buscar um povo a qual Ele comprou na cruz do Calvário. Um povo sim que Ele quer abençoar, que enquanto a estadia deste povo esteja aqui, mas um povo que tem que estar preparado, seja ele adolescente, jovem, criança, idoso, idosa, homem, mulher, independente da situação que esteja, esse povo tem que estar preparado. E quando Deus colocou uma palavra no meu coração, a qual eu busquei perante Ele, Ele colocou no meu coração este texto, este versículo que acabo de ler. Quando Elias estava ali, em um certo lugar no monte chamado Carmelo, aonde a história vai nos revelar que ele chamou ali os profetas de Baal e Azer para que viessem clamar o Deus, e o Deus que respondesse primeiro seria o Deus que o povo deveria servir. Mas anteriormente, este homem chamado Elias, ele chega perante o rei e profetiza para o rei que não iria chover por algum tempo. E isso de fato aconteceu. Por algum tempo não choveu, porque o povo estava rebelde diante de Deus. Acabe levou aquele povo, ou deixou aquele povo um pouco pior do que os outros reis haviam deixado. E agora aquele povo estava adorando a Baal, estava adorando deuses estranhos, a qual não era de agrado ao Senhor. Baal era um Deus terrível que não poderia fazer nada para o povo que se chamava pelo nome do Senhor. E este povo que conhecia, o povo de Israel, o povo de Deus, que conhecia o poder de Deus, este povo que sabia que Deus havia aberto o Mar Vermelho, este mesmo povo que havia visto que Deus havia derrubado muralhas para que eles viessem chegar naquele lugar.
e estar naquela terra, agora está adorando a Baal, deuses estranhos. Mas nós vemos na história que em todo tempo o povo se rebelou contra Deus, mas em todo tempo Deus também levantou pessoas, homens e mulheres, para que eles viessem se render perante Ele novamente, para que Ele viesse abençoar as vossas terras. Pois a Bíblia diz assim, que se o meu povo que se chama pelo meu nome, se arrepender dos seus maus caminhos e clamar de todo o vosso coração, eu ouvirei dos altos céus e abençoarei as vossas terras. Esse é o Deus que nós servimos. Ele corrige, Ele exorta, Ele traz o povo novamente a estar no seu caminho. Ele usa profeta, Ele usa criança, Ele usa adulto. Se Ele quiser, Ele usa até animal. Mas o povo tem que dar ouvido à voz de Deus. Agora nós vemos que esse rei chamado Acabe, a Bíblia diz que até aquele momento não houve outro rei tão terrível quanto ele, que levou o povo a estar adorando a este tal Baal, o próprio inimigo, o próprio diabo. Agora, Elias sai da presença deste rei. Não chove durante algum período. Elias está lá, sendo sustentado por Deus. Toma da água do ribeiro. Os corvos o alimentam, trazem alimento fresquinho para ele. Porque Elias, obediente, estava na presença de Deus. Mas houve um momento em que Elias precisava sair dali. Secou-se o ribeiro. A carne já não chegou mais. Então Deus manda Elias ir até a cidade chamada Sarepta. E ali estava uma viúva para que viesse ao sustentá-lo. Elias então, quando chega, ele já conhecia a história. Dizem que Elias se assustou. Isso não é verdade. Porque naquele tempo, pastor, nós sabíamos que as viúvas não tinham condição de cuidar de alguém. Nós sabíamos que aquelas pessoas não conseguiam cuidar de alguém e elas sim precisavam de um auxílio. Então Elias já sabia o que iria acontecer ali, que ele iria ser provado. Ele chega ali e aquela mulher estava fazendo ali com alguns gravetos, apenas um pãozinho para sustentar o seu filho e ela e depois morrer. Porém Deus fazendo um milagre sobre a vida daquela mulher, que era temente a Deus, permitiu que Elias, segundo a palavra de Deus, viesse se alimentar primeiro. Ela obedeceu então, novamente. Elias se alimentou e disse uma palavra profética, que enquanto não chovesse, Deus iria sustentá-lo, não faltaria a farinha na panela e nem azeite na botija. Não vai faltar, porque a obediência a Deus nos permite dizer isso. A Cris leu aqui que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas interessante é a confiança do salmista, pois ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Mesmo que você esteja passando por dificuldades, situações, a qual aflige a sua alma, o seu coração, Deus está com você, Ele está no controle da sua vida. Ele ainda não perdeu o controle e nunca perderá o controle da sua vida. Ele ainda está na direção. É apenas um vento soprando para ver aonde você vai chegar. Aonde você é capaz de chegar. Se você continuar segurando nas mãos deles, nas mãos de Deus, você vai chegar ainda longe e vai morar no céu comigo. Porém, Elias então se apresenta ao mordomo do rei e agora pede que chama ao rei, porque ele tem uma palavra de Deus para o rei. Chama o rei vem, se reúnem no monte chamado Carmelo, ao qual eu acabei de vos falar. Agora, nós vimos este verso bíblico, e eu quero colocar um tema na mensagem que eu estou pregando nesta noite. Em que lado estou? Em que lado estou? Nós vimos aqui pela história que Deus estava ali permitindo que o castigo chegasse diante do povo, porque o povo estava completamente desviado, estava adorando deuses estranhos, porque a liderança até pode estar errando, aquele que está até na frente pode até errar, mas a palavra é para mim e é para ele, a palavra é para todos. Então eu erro porque eu quero, eu tomo um caminho diferente porque eu quero. Se os meus pais estão indo por um caminho diferente, eu tenho que seguir o caminho de Deus. Se minha mãe está indo por um caminho diferente, Deus me chamou para seguir o caminho dele. Não interessa qual o caminho que outros amigos têm andado. Deus me chamou para seguir o caminho dele. Não interessa que se vai doer. Porque se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O próprio Jesus disse isso.
Não foi um dos apóstolos dessa vez. Não foi um homem qualquer. Jesus disse que tem que negar-se a si mesmo. Então, muitas das vezes, os nossos amigos estão indo por caminhos diferentes. Até dá vontade de seguir eles. Mas não é o caminho que Deus nos preparou. O caminho que Deus nos preparou, muitas vezes pode até ter espinhos. Pode até ferir a nossa alma. Pode até ferir o nosso coração. Mas Ele tem o bálsamo que cura. Ele tem o bálsamo que sara. Lá no mundo não. Quando a nossa alma é ferida, quando o nosso coração é machucado, não existe ninguém, não existe amigo, não existe irmão, não existe pai que possa curar a nossa alma. A mesma aflição que o injusto passa, nós também passamos. O mesmo sol que brilha para ele, brilha para nós. A mesma chuva que caiu sobre eles, hoje caiu sobre nós. A única diferença é que o Deus que nós servimos, talvez não é o Deus que eles servem, mas vale a pena. Porque ao final desta mensagem que eu irei ministrar nesta noite, você vai entender o que eu quero dizer. E agora então Elias desafia a todo o povo a clamar aquele Deus que eles achavam que era o Deus verdadeiro. Interessante, irmãos, que quando o crente conhece a palavra, ele fica em silêncio. Quando alguém chega nele e fala: ei, se você está aí fora aí servindo esse Deus aí, se ele é verdadeiro na sua vida, por que ele não faz nada? Ele não pode lutar contra fatos. Ele não tem argumentos, porque ele conhece que o Deus que ele servia no passado, esse é o verdadeiro Deus. O povo agora está em silêncio. O povo não consegue falar nada. E os profetas de Baal então aceitam o desafio. Cada um pega o seu holocausto. Porém Elias permite que eles vão primeiro. São muitos. E agora eles começam a oferecer esse holocausto a Baal. Porém Baal é um Deus que não existe. Inexistente. Baal é um Deus surdo. Um Deus que não tem poder. Um Deus que não tem capacidade de ele mesmo andar, ele precisava ser carregado. Baal, um Deus que não sei o que falar dele. Não responde. Elias agora começa a debochar. Começa a falar: ei, talvez o seu Deus foi viajar. Talvez o seu Deus esteja dormindo. Grita mais alto. Grita aí, chama ele. Porém a Bíblia nos diz que ao chegar meio-dia, nada aconteceu. Nada. Aqueles profetas estavam cansados, todos esquartejados, sangrando. E agora é a vez de Elias. Primeira coisa que Elias faz: conserta o altar. Primeira coisa que Elias faz: começa a pegar as pedras ali, colocando uma por uma, e conserta o altar, para depois ele poder oferecer o holocausto a Deus. Como a bênção pode cair sobre nossas vidas se o altar está desconcertado? Talvez o altar seu esteja desconcertado nesta noite com o seu filho. Você entristeceu uma palavra errônea no momento de que você estava passando muito nervoso, uma provação talvez. Você ofendeu o seu filho. É momento de consertar o seu altar. Talvez você, filho, no momento que você achou que todos os seus amigos tinham razão, você disse para sua mãe que ela não tinha, que ela não sabia de nada, para o seu pai, que ela não te entendia. Mas talvez realmente nós pais não entendemos nossos filhos. As mães não entendem os filhos. Os filhos também não entendem os pais. Não é verdade? Mas Deus entende o coração de cada um. Ele sonda o homem de dentro para fora. Ele vê aquilo que sua mãe e seu pai não conseguem ver realmente. Ele consegue ver aquela aflição que você está passando e que médico não pode alcançar ali e tirar aquela dor. É o Deus que nós servimos. E ele diz assim, ó: honra teu pai e a tua mãe. Esse é um dos primeiros mandamentos. Mesmo parecendo que ela esteja errado, parecendo que não esteja certo, mas honra teu pai e a tua mãe. E agora, conserta-se então o altar. Para tornar um pouco mais difícil, ele faz um rego em volta daquele holocausto que ele iria oferecer. Manda despejar água. E segundo alguns estudiosos, durante 8 segundos ele faz uma oração. E Deus responde.
e mostra para aquele povo que ele ainda é Deus, e que ainda pode fazer um milagre, que ainda pode curar as feridas, que ainda está vivo, que ainda pode restaurar, que ainda pode dar as mãos para aquele povo e tirar daquele problema que eles estavam naquele momento. E aquele povo então se retorna a Deus. Eles estavam do lado de Baal. E é por isso que o tema que eu coloco nesta mensagem, nesta noite é essa: em que lado estou? Eu estou do lado da igreja. Não estou dizendo para você que a igreja vai te salvar. Faz parte de um processo. Eu estou do lado da minha mãe todo dia, que ela me obriga a ir aos cultos. Não é isso que vai te levar para o céu. Temos que estar do lado de Deus, sensíveis à voz de Deus, mesmo que pareça que está tudo contrário, porque isso é bíblico. O mundo realmente seria contra nós. Passaríamos aflições neste mundo, mas Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Mas o interessante, meus queridos, que quando eu estava lendo esta palavra e vendo que o povo se rendeu ao Senhor novamente, não estamos vivendo dias de hoje diferente. O povo viu Deus levantar pessoas de cadeiras de roda, ouviu que Deus fazia milagres. Nós ouvimos que Deus curou o cego Bartimeu, lemos na palavra que Deus levantou o paralítico no tanque de Betesda, levantou o defunto, o filho daquela viúva, quando ele estava entrando em Naim. E nós ainda, muitas das vezes, nos desviamos da presença dele, mesmo estando dentro da igreja, mesmo estando cultuando a Ele. Mas, quando Jesus veio à terra, Ele morreu sim por todos os nossos pecados, levou sobre Ele todas as nossas enfermidades e dores. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. Antes de Ele subir, Ele disse que um dia voltaria. João capítulo 14, Ele diz assim: não se turbe os vossos corações, credes em mim, credes também em Deus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou vos preparar um lugar. Ele diz que aonde Ele está, Ele quer que nós estejamos também. Mas Ele diz assim, em Apocalipse capítulo 3, versículo 11: eis que venho sem demora. Guardas o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Não tem como servir a Deus e a Mamon. Não tem como servir a Deus e ao diabo. Ou nós servimos a Deus verdadeiramente, de todo o nosso coração, ou estamos no mundo porque vamos perder a nossa salvação. Porque hoje o que estamos passando é que tudo pode, tudo é normal, é moda. Ah, mas a igreja tinha que ter mudado algumas coisas mesmo, eu concordo. Mas Jesus, o próprio Deus, disse que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda, não há sombra de variações sobre Ele. Então, se nós devemos mudar os nossos pensamentos que podem nos afastar dEle. Devemos mudar o nosso caminho e seguir o caminho dEle. Agradar a Ele, estar na presença dEle. Mas o importante hoje não é que nós estejamos na presença dEle, é que os nossos sonhos têm que estar na frente de tudo. A nossa vontade tem que ser realizada primeiro, pois se Deus não fizer, Ele não é Deus mais. Se Deus não realizar, Ele parou de ser Deus na nossa vida. Se Deus não realizar, parece até que Jesus não ressuscitou. Nós estamos numa época em que Deus é obrigado a fazer. Estamos em uma época em que, se não for do meu jeito, eu não vou para a igreja mais. Parecendo que quem devia realmente ter morrido na cruz era Jesus e não eu. Ele se entregou por nossos pecados, sim, mas é porque nós não conseguiríamos. Nós todos estávamos perdidos e já estávamos destituídos da sua glória. Não tínhamos chance mais. Nós somos importantes hoje, porque Ele nos pegou com a sua mão, depois de pagar o preço com o sangue do Calvário, e nos colocou nesta congregação hoje, em lugares de príncipes e princesas, para o adorar e bendizer.
Deus realmente quer derramar sobre a nação brasileira e sobre toda a igreja um renovo, uma bênção. Mas o povo não clama mais conforme deveria. Quando o povo se coloca de joelho agora para clamar a Deus, ele tem uma lista. Senhor, minha faculdade. Senhor, meu carro. Eu vou casar, Deus, e eu não tenho dinheiro para casar. Resolva aí, Deus. Mas o povo está se esquecendo de adorar a Deus, de se humilhar debaixo da potente mão de Deus, que no devido tempo Ele nos abençoaria. Colocamos uma lista perante Deus e achamos que Ele tem que resolver nossos problemas. Colocamos uma lista perante Deus. Se o Senhor não resolver hoje, eu não sou mais crente. Se o Senhor não salvar hoje, eu não volto mais. Se o Senhor não mudar hoje, eu não venho mais. É apenas um vento. É apenas um vento. Parece que o seu barquinho vai afundar. Parece que o seu barquinho realmente vai para as profundezas. Mas ele continua ainda aí dentro. É só clamar. É só pedir. É só gritar. O resto ele faz. Porque quando Deus se levanta, a Bíblia diz que ele diz assim, ó, acalma, acaba, e tudo fica em silêncio. Logo após vem a bonança. Vai chegar na sua vida sim, mas ele está querendo apenas ouvir a sua voz. Ele está querendo apenas ouvir assim, ei Deus, realmente eu sou fraco, necessitado, pobre, miserável, eu sou ninguém, mas quando a tua presença está na minha vida, eu posso todas as coisas, porque é o Senhor que me fortalece. Porque sim, meu Deus, se o Senhor não estivesse segurando nas minhas mãos hoje, eu não estaria aqui. Mas obrigado, Deus. Ele quer ouvir apenas isso. Aí quando você clamar, agradecer a Ele, o seu esposo volta, o seu filho vem, a bênção chega, porque Ele prometeu. Ele não é homem que mente como nós. Ele é Deus, Ele é soberano. Se Ele quiser fazer assim, Ele restaura, Ele renova, Ele muda, Ele ressuscita. Ele continua no controle. Mas amados, para finalizar nesta noite, o povo clamou realmente a Deus. Se rendeu novamente aos pés do Senhor. Santificaram-se. Mudaram de vida. E é assim que nós devemos fazer. Quando Deus começa a falar ao nosso coração que precisa de um conserto, não é com fulano nem bertano, é os que estão ouvindo nesta noite. É muito bom ouvir Deus que Ele vai dar. É muito gostoso ouvir Deus que Ele vai ressuscitar. Que os sonhos não morreram. Mas melhor é viver o que Deus tem para nós. Tudo isso. Mas a posição Ele quer que nós estejamos. Se coloque de pé no nome de Jesus. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Mas eu não conheço o seu coração. Aqueles que estão em seu redor também não conhecem o seu coração. Não sabe por dentro o que você está passando. Mas o Deus que sonda o íntimo do seu coração nesta noite, Ele quer também que você converse com Ele. Talvez você está dizendo assim, mas eu já falei. Mas quantas vezes nós falamos com Deus, mas não vem de dentro de nós. Enquanto Miguel estiver louvando o hino agora, converse com Deus onde você estiver. Ele já sabe de todos os seus projetos. Você não precisa contar mais para Ele, não. Ele já sabe, detalhe por detalhe, vírgula por vírgula. Você já conversou com Ele várias noites, lá no seu quarto, chorando em lágrimas. Ele já sabe de tudo isso. Mas agora Ele quer que você se renda novamente aos pés dEle. Porque enquanto você estiver lá nos pés dEle, as bênçãos vão chegar. Converse com Deus neste momento.